essa questão do mais conhecido vencer o melhor, ela ainda me deixa muito triste. Por quê? A gente tem com a internet essa possibilidade de todas as pessoas terem voz e terem vez, entre aspas, né? Porque é claro que ainda o poder econômico, e você poder investir num tráfego, saber o REC, como você falou, entre outras questões, faz com que pessoas, às vezes, muito rasas, muito superficiais, consigam crescer, e outras que têm uma formação muito sólida e um cabedal jurídico maravilhoso não tenham tanta expressão nas redes sociais, né? Isso ainda é muito injusto. E abrindo para nossa audiência, como que a gente se conheceu aqui foi através de uma postagem na internet, né? Então até eu vi o post da doutora Thalita, né? Falando ali sobre, não sei, talvez é uma frase bem conhecida, né? Que era o mais conhecido vence o melhor. Que agora a gente tá nessa era, né? Do algoritmo, das redes sociais. Então pessoas que são às vezes rasas, mas por ter ali o hackzinho do algoritmo, conseguiu mais visibilidade e com isso consegue ser mais bem sucedida, né? E às vezes pessoas que são excelentes, né? Excelentes profissionais, né? Ele fica às vezes para trás, né? E até quando isso aí é justo, né? E eu até respondi não concordando, olha só, respondi, veja bem, né? Eu até coloquei um outro ponto, né? Até eu vou complementar esse contraponto, mas, enfim, até para a audiência contextualizar melhor, né? Do que se trata, pode trazer a sua opinião, a sua reflexão, doutora, sobre o mais conhecido vence o melhor, né? Isso aí enfim, você tem a trazer de reflexão para o pessoal aí. Então, a gente se conheceu nessa postagem porque eu estava indignada, né, Jean? Eu tinha ouvido essa frase e que depois você me esclareceu que ela é uma frase muito comum nas questões aí do marketing, da estratégia, dos mercados, né, que não é a minha expertise. Então, eu não tinha conhecimento que isso era quase um clichê para o pessoal aí da estratégia, né, e do marketing. Eu achei interessante o seu contraponto, e o bom dos debates é justamente isso. Você não concordou comigo, mas você mostrou um outro ponto de vista. Na verdade, você não estava discordando, você só estava me mostrando que a frase foi construída num outro contexto que eu não conhecia, né? Então não foi uma discordância, foi um esclarecimento. E aí a gente começou a conversar. Mas por que eu estava tão indignada? Mesmo com a sua explicação e a sua contextualização, essa questão do mais conhecido vencer o melhor, ela ainda me deixa muito triste. Por quê? A gente tem com a internet essa possibilidade de todas as pessoas terem voz e terem vez, entre aspas, né? Porque é claro que ainda o poder econômico, você poder investir num tráfego, saber o REC, como você falou, entre outras questões, faz com que pessoas, às vezes, muito rasas, muito superficiais, consigam crescer, e outras que têm uma formação muito sólida e um cabedal jurídico maravilhoso não tenham tanta expressão nas redes sociais, né? Isso ainda é muito injusto. Mas, de toda forma, foi importante refletir sobre isso, porque as pessoas precisam começar a abrir os olhos, que já que a internet é um campo fértil para que todos falem, por que não peneirar e ouvir aqueles que têm mais profundidade? A gente não vai conseguir proibir que as pessoas rasas tenham audiência, jamais. Mas o que a gente precisa é qualificar os ouvidos e os olhos de quem está sendo audiência. Aí que está a diferença, na minha opinião. Né? Então, a gente precisa fazer com que os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham, os seguidores, que eles entendam que existe diferença de qualificação. E a gente precisa saber, procurar saber. Digita lá no Google, vai no escavador, olha todo o histórico daquela pessoa, o quanto de titulação aquela pessoa tem, os anos de experiência, os casos onde a pessoa já atuou, porque eu conheço um monte de colegas advogados que se dizem advogados, mas eles só vendem curso e eles nunca advogaram. E aí eles ficam fazendo lá um monte de videozinho, às vezes de sketch engraçadinha, de piadinha e tal. A população gosta, tudo bem, como passatempo, tá valendo. Mas você vai contratar uma pessoa para defender a sua liberdade, a sua vida, o seu patrimônio, uma pessoa que nunca atuou e só sabe fazer dancinha e palhaçada na internet? Eu acho que não, eu não contrataria. Então a gente precisa separar o joio do trigo nesse sentido. Ou, por exemplo, outra questão que me intriga muito, às vezes o advogado, né, homem, se posicionar em relação à violência doméstica, tudo bem, ele pode ter empatia e realmente compreender aquilo, não digo que não, mas ele fala
como se ele fosse uma mulher e entendesse a dor que a gente sente. E aí ele fala de filhos, sendo que ele não tem filhos. Então, aí você pode bater isso que eu estou dizendo e falar, mas o padre e o pastor sempre deram conselhos e nem casados eles eram. Sim, a pessoa pode dar conselho com base na literatura, mas dizer que ela sente, que ela entende, aí já não dá. Isso é hipocrisia. E fica botando lenha na fogueira, sendo que ele nem sabe o que o outro está passando. Sim. Então, aí vem aquela coisa, sabe, assim, mas o morno não engaja. Mas, às vezes, o morno é a pessoa de bom senso, é aquela que olha as coisas por vários prismas. Não é aquele radical que só olha um lado e fica só botando lenha, sabe? Mas as pessoas não diferenciam, e é isso que me deixa triste. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!